Então, estamos ao vivo, estamos no ar mais uma vez. E aí, dona Marcinha, tamo junto de novo? Hoje nós aí outra vez. Hoje, mais um dia que estamos aqui na nossa live. Só nós, cadê a Andréia? Pois é, cadê a Déia? A Déia sumiu. Mas, na verdade, gente, a Andréia tá aí resolvendo algumas questões particulares, tá tudo bem com ela. Aliás, já vamos aproveitar, daqui a pouco ela deve estar entrando aí, deixar um beijo pra Andréia, pra Selma, nossa fiel escudeira aqui também, que sempre nos proporciona, né, junto com o seu Armando aqui, os estúdios, a extensão dos estúdios Tríade, que a gente chama, né? Temos, graças a Deus, temos várias extensões, né? Tem lá a Marcinha, tem aqui, então a gente está bem servido. Então, ainda não estamos bem no nosso horário, enquanto o pessoal vai entrando, ó, já tem pessoal entrando aí, né? Osmane Germano, bem-vinda, bem-vindos, todos que estão entrando aqui agora. Nós estamos hoje no Facebook, no Instagram, como vocês já, né, têm acostumado a acompanhar, então não estranhe que a gente fica olhando aqui para uma câmera, para outra. Tentando ler quem que hoje a gente tá com o nosso equipamento, outro que deu um probleminha técnico, então a gente está só aí nos telefones mesmo. Gente, então, antes de mais nada, né, estamos chegando aí já na nossa metade de dezembro, né? Que loucura esse ano, né, Marcinha? Um ano realmente passou voando, né? Os outros todo mundo reclamava que corria, né? Mas esse eu acho que voou. Não, como diz um amigo meu, não, esse tá de parabéns, né? Passou voando. E ainda impactando, né? Impactando. E passou voando, né, em vários sentidos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né? O nosso tema de hoje, ainda não vamos entrar nele, vamos esperando o pessoal entrar por aqui. Mas hoje nós vamos entrar num tema que é o planejamento feito de uma forma assertiva. E por que eu digo de uma forma assertiva, gente? Porque nós temos aí mapeado ao longo desses últimos anos, não só este ano, mas ao longo dos últimos anos, especialmente a Andréia e a Márcia, né, que a Marcinha vai falar daqui a pouco também um pouquinho mais sobre essa experiência, mas a gente tem verificado a quantidade, né, de pessoas que chegam, né, até nós, até não só nos atendimentos, mas pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, né, pessoas que simplesmente começam a conversar e falam dos seus planos e os planos que fizeram para o ano e do que está realizando, o que não está realizando. E aí, né, Marcinha, a gente começou a perceber que existem alguns probleminhas, né, algumas questões que são comuns a todas as pessoas, que são que a gente percebe assim, pelo menos com grande frequência, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essas questões de como que a gente faz um planejamento e mais do que fazer um planejamento, né? Porque aqui você talvez já conheça vários métodos de fazer planejamento e tal, a gente não vai aqui te dar uma aula de ferramenta de planejamento. A gente quer falar como que você monta esse planejamento e como que você cria condições emocionais e, obviamente, comportamentais e também das suas competências para que você execute esse planejamento, né, Marcinha? Sim. Então, eu vou começar hoje fazendo uma pergunta para ti, Marcinha, aproveitando para dar um oi pro pessoal que está entrando aí, Armazém Artesanal, isso, ali a Eliane de Fátima, do Genuíno. Um abraço para todo mundo, o pessoal que já está entrando aí, a gente sabe o pessoal aí, nossos amigos da Bahia, nossos amigos de São Paulo, nossos amigos de Santa Catarina, Norte e Nordeste, a gente também está aí com o pessoal que já está entrando. Então, assim, gente, muito obrigado, a gente vai, à medida que a gente for olhando aqui, eu peço desculpa que a gente está sem o nosso outro telefone de suporte hoje aqui. E mesmo com óculos. Então aqui com as luzes aqui de frente, a gente fica meio perdidinho às vezes. Mas tá tudo certo, a gente se acha aqui e já vão se sentindo acariciados aí por todos nós. Marcinha, então eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente estava conversando sobre esse tema, né, planejando, falar um pouquinho sobre esse assunto do planejamento assertivo, eu queria que tu trouxesse então alguns aspectos que a gente observou em comum ao longo não só desse ano, mas vamos pegar aí nos últimos anos que a gente vem atendendo, esses aspectos que fazem com que o planejamento
simplesmente não aconteça, ou não aconteça no sentido assim, não de que eu, por exemplo, tive que mudar, alterar e fazer alguma coisa nesse sentido, mas que ele não aconteça no sentido de que todo ano eu acabo planejando coisas semelhantes e não concretizo. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses aspectos que compõem o planejamento e como que a gente pode começar a entender como que a gente se sabota. Acho que isso é o primeiro passo para a gente poder falar de planejamento. E já é um baita passo, né? Olha, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Não, é isso aí, o assunto é longo. Então, seja bem-vinda, Marcinha, aí. Manda bala aí pro pessoal aí que eles querem te ouvir. Bem, a gente já conversou diversas vezes nas nossas lives, né? Que é sabido. Se tu sempre faz um movimento, tu toca de A para B, sempre esse mesmo movimento, o resultado sempre é o mesmo. Isso é fato. Se eu pegar uma bola e tocar naquela parede todo dia, ela vai voltar. O máximo que vai acontecer é ela voltar um pouquinho mais para cá, na minha direção. Mas, então, se eu sempre realizo os mesmos movimentos, como eu quero resultados diferentes? Essa é a primeira reflexão. O segundo ponto é, você já parou para pensar se o teu planejamento no final de cada ano, ele não vem sendo repetitivo? O que eu quero dizer com isso? Olha o que tu desejou no final do ano passado. O que tu planejou para esse ano? O que tu planejou para o ano anterior? Será que não foram as mesmas coisas? Talvez com nomes diferentes, com né? nomes diferentes, enfim. Será que não foi o mesmo planejamento, o mesmo sonho, a mesma ideia, a mesma... segunda reflexão. Outro ponto. Será que todo esse teu planejamento, ele tá preparado, tá alinhado dentro de ti? Ou seja, é viável no sentido ecológico, eu não vou estar prejudicando ninguém, eu não vou estar me prejudicando, porque às vezes tu quer algumas coisas que tá em prejuízo teu, tu quer fazer pelo outro, né? É um planejamento que não tá verdadeiramente alinhado contigo. Com o teu propósito. Com o teu né? propósito. Então, assim, será que o teu planejamento, ele tem uma coerência? Tá, ok. É um exemplo bem típico. Eu ganho X. Mas eu quero conhecer toda a Europa. Tá dentro da minha realidade, das minhas possibilidades? Se não estiver dentro das minhas possibilidades, quais são as ações que eu vou fazer para que aumente as minhas possibilidades, para que eu possa estar realizando esse objetivo, esse sonho, essa meta, esse planejamento? Eu tenho um exemplo de um estagiário que passou por mim, no caso, e ele vendia alfajores. E a gente sempre me chamava sempre atenção, porque ele era um estudante, cursava Direito em uma universidade privada, que não era bolsista, era pagante de uma universidade, então ele tinha um padrão financeiro razoável, né? E ele fazia as vendas para todo mundo, ele sempre andava com a malinha para vender. E aí um dia eu perguntei para ele por que ele vendia. Aí ele disse que todos os carros que ele adquiriu foi com as vendas desses doces, dessas guloseimas. Ele e a namorada dele. Então, cada vez, o primeiro carro que foi o mais difícil, porque depois os outros era só colocar a diferença e ir trocando e até melhorando o padrão do carro que eles queriam obter. Então, assim, ele adaptou e a família tinha condições, mas não era uma vontade, um desejo dele, não era obter de outra forma, é esforço dele. Então, assim,
até onde tu estás empenhado com o teu planejamento e com o teu propósito, né? Então, quando tu coloca um propósito que tem condições, ou mesmo que não tem, esse exemplo que eu dei para vocês, tu coloca outras ações para que tu possa vir a ter, então esse propósito ele passa a ser possível, ele passa a ter possibilidades de sucesso. Agora, se eu simplesmente coloco algo que é inatingível para a minha realidade, para o meu momento, tanto emocional, financeiro ou estrutural, eu nunca vou conseguir alcançar. E além do que, eu vou me frustrar, porque vai chegar lá no 31, vai me dar uma ansiedade, um vazio, porque tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu aspirei de uma certa forma atingir, eu não consegui atingir nada. Então isso me vai fortalecendo no meu inconsciente a minha incapacidade, a minha falta de vontade, o meu erro de propósito, e isso vai fazendo com que cada vez eu fique mais presa em crenças, em limitações que eu mesma criei para mim, não foi o outro. E tem muitos que chegam no final de cada ano e aí vem com as justificativas também, né? Eu não fiz porque o meu patrão não me deu aumento, porque alguém adoeceu, porque eu perdi o emprego, porque eu passei a ganhar menos, ou porque eu tive despesas extras. Então, assim, tu nunca assume o teu comprometimento, tu não é verdadeiramente consciente dentro dos teus atos e das tuas atitudes, do teu propósito, aquilo que verdadeiramente tu quer, aonde eu quero chegar, ok? Às vezes algumas coisas acontecem na vida da gente, principalmente, é um exemplo típico nesse ano. Esse ano foi um ano bem diferente, aconteceu muitas coisas na vida de muita gente, né? Mas tiveram sobreviventes, e tiveram sobreviventes com sucesso. Tiveram pessoas que ficaram no mesmo patamar, tiveram pessoas que tiveram sucesso, apesar de todo esse transtorno, todo esse caos, e teve outras que sofreram perdas em todos os sentidos, perdas de trabalho, perdas de pessoas queridas, perdas de não despedida, perdas de não poder dar o último abraço, a última palavra nas pessoas que conviviam. Mas também, por um outro lado, eu faço uma pergunta: será que existia um convívio, não com essas pessoas, mas será que a gente vinha num mundo onde a gente convivia de uma forma saudável com as pessoas? A gente conseguia olhar olho no olho das pessoas? A gente conseguia se relacionar de uma forma harmônica? Os dados estão aí. Ainda ontem eu estava lendo uma estatística que diz que não, que principalmente aumentou o número de separações, de problemas, atritos nas relações afetivas, os desajustes entre os vizinhos, aumentou consideravelmente os litígios, né? Aumentou consideravelmente. Então, assim, nós estávamos fugindo, nós estávamos bem longe de um caminho que é o do nosso autoconhecimento, é de saber quais são as nossas emoções, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. A gente estava assim, a Bangu, deixa a vida me levar, né? Todos os dias corridos, repetidos, sem um pensamento verdadeiro, consciente, sentindo. Então, nada mais o que aconteceu esse ano nos colocou literalmente a pensar, né? Como lá nas escolas, o cantinho da disciplina, que colocam as crianças para sentar e refletir, foi o nosso momento. Alguns no hospital, outros em casa, mas o mundo nos empurrou literalmente para que nós parássemos
refletíssemos sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer, o que a gente espera. E não é só o mundo em relação a nós, é o mundo em relação a tudo. O planeta, a natureza, tudo, tá tudo se rebelando, porque chegou no limite máximo. Então, é um momento que nos leva efetivamente a gente fazer uma reflexão. O que eu espero? Outro exemplo. Tá faltando água no planeta. Tá, mas o que eu estou fazendo para contribuir com isto? Tá, não, quando faltar eu vou pensar e vou fazer. Não, mas já tá acontecendo. Sim. Então, várias coisas... Que foi muito nisso que a gente pegou na questão do planejamento, né? É como que a gente se adapta em cima das dificuldades. Antes da gente continuar, até vou dar um oizinho aqui para Eliette Domingues, a Selma, Deia, querida, um beijo grande para vocês. Pegando esse gancho... disso que tu tá falando, né, sobre a gente, com o que eu tô me envolvendo, com onde é que eu tô direcionando a minha energia. Muitas pessoas, tem dois aspectos que eu acho muito importantes na questão do planejamento. O primeiro aspecto é você saber exatamente o que você quer. E segundo, é sabendo o seu propósito, para que você quer. Porque a gente vê muitas pessoas que estão infelizes, insatisfeitas com a sua vida de alguma maneira e dizem assim, eu acho que se eu ganhar mais, eu acho que se eu trocar de emprego, eu acho que se eu trocar de mulher, de marido, eu acho que se eu for morar na Europa eu vou resolver meu problema. Quando na verdade, às vezes a solução do problema ela é muito mais simples. E na verdade o planejamento dessa pessoa não contempla muitas vezes isso. Que é exatamente a gente, por exemplo... olhar para os nossos recursos internos, como a Márcia falou. Se eu quero, por exemplo, né, ter uma condição melhor de vida, seja o que quer que signifique melhor de vida para cada um, tá? Por isso que eu estou sendo bem genérico aqui, né? Mas eu quero ganhar mais X, eu quero fazer mais Y. Para eu ter essa condição, quais são os recursos internos que eu já tenho? Isso é um ponto muito importante. Ou seja, eu preciso saber... que a Márcia também comentou isso lá na conversa. O que eu já tenho? Então eu vou fazer uma lista desses recursos que eu já tenho. Ou o que eu já tenho e posso ampliar e melhorar. Né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Né? Eu tenho, né, me considero uma pessoa que me comunico fácil. Mas fiz esse ano, estou procurando fazer cursos para cada vez me comunicar melhor, porque agora a gente está muito na internet, são timings diferentes, são linguagens diferentes, então eu estou sempre procurando fazer coisas para me comunicar melhor, né? Então isso é um exemplo meu. Você, por exemplo, você trabalha, você é autônomo, então daqui a pouco você vende algum produto. Você vende um produto e você vendia só porta a porta, agora você está tendo que tentar vender pela internet. Que recursos você já tem? Eu sei mexer no Instagram, eu sei mexer no Facebook, então, poxa, quem sabe é aí que você tem que aprender, talvez, a dominar para começar a fazer alguma coisa por aí. Não, eu lido bem com o WhatsApp, dá para fazer pelo WhatsApp também. Tudo existem ferramentas técnicas e práticas que você daqui a pouco já sabe, só tem que ampliar. Eu não sei nada, eu estou partindo do zero. E aí você vai para aqueles recursos que você precisa desenvolver, que você não tem. Isso é muito importante. Só que eu só consigo saber qual é o recurso que eu tenho e o que eu não tenho para atingir o meu objetivo se eu sei o que eu quero e para que eu quero. E por que, gente, que o para que eu quero é tão importante? Porque o para que eu quero ele está ligado ao meu propósito. Se o que eu quero está desconectado do meu propósito, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a Márcia falou, né? Que é a síndrome das 7 ondinhas. Eu vou lá, pulo 7 ondinhas, faço meus pedidos e no ano que vem eu tô lá pulando 7 ondinhas, fazendo os meus pedidos ou pedidos com nome diferente, ou mudei os pedidos porque eu fiquei brabo que meus pedidos não foram feitos, aí eu falo, não, vou pular as ondinhas, que eu acho que eu não pulei as ondinhas direito, eu vou lá e vou pular as ondinhas de novo na beira da praia para ver se agora vai, aí boto mais lá, faço alguma outra mandinga lá, faço isso, faço aquilo, quer dizer, gente, com todo o respeito, né, a quem tem essa cultura, eu acho que cada um pode fazer aquilo que acha, mas já que se você quiser pular as ondinhas, pelo menos pule as ondinhas, mas pule as ondinhas e faça esse trabalho interno de reflexão,
né? Porque aí você está ajudando, né? As ondinhas e mais isso vai ajudar você a chegar no seu objetivo. Mas principalmente é o que eu quero e para que eu quero. Quando você sabe para que você quer, e eu vou dar um exemplo bem prático, gente. Por exemplo, daqui a pouco você quer ganhar mais. Mas para que você quer ganhar mais? Poxa, eu quero ganhar mais porque eu quero dar uma condição melhor para minha família, porque eu quero ajudar meus parentes, porque eu quero reformar minha casa. Opa, você tem coisas sólidas aí. Você está querendo ganhar mais, ou seja, você está querendo acessar mais essa energia do dinheiro, mas por um motivo muito forte. Você tá buscando um motivo, você está jogando aqui um sentimento, uma emoção positiva em cima disso. Você quer fazer um bom uso desse dinheiro. Você não quer simplesmente ter dinheiro por ter dinheiro, né? Ou seja, então é algo que a gente precisa pensar. Quando a gente tem isso muito claro, né, Márcia? A gente consegue ter a força interna para daí, naquele momento, como a gente passou esse ano, acho que esse ano é o maior exemplo, né? Conhecemos, todos nós, nas nossas relações pessoais, infelizmente muitas pessoas que realmente sofreram mais com a crise, ou seja, perderam seus trabalhos, diminuíram renda, fecharam empresas, mas também eu tenho certeza que você conhece alguém que prosperou e prosperou muito na sua área, naquilo que fazia ou criou uma outra oportunidade para estar fazendo e estar prosperando. Isso talvez não estivesse no planejamento inicial dessa pessoa. E aí vem a importância de você saber o para que você quer fazer tal coisa. Porque quando você sabe para que você quer, você adapta, você ressignifica, você busca outros meios e outros recursos para chegar nesse mesmo objetivo. Isso quer dizer, gente, que é simples e que é fácil? Absolutamente não. Mas quando você sabe quais são os recursos que você tem, os recursos que são os seus recursos empoderadores, os seus recursos fortes, quando você sabe quais são eles, quando você sabe os seus pontos de atenção e os seus pontos de melhoria, você automaticamente, quando você precisar ir para um lado ou para o outro, quando você precisar se mexer, como aconteceu esse ano, né, a gente precisou, nós mesmos aqui, gente, a gente já contou essa história, mas não custa repetir, nós tínhamos uma empresa que sim, tinha seus canais digitais, sim, atuávamos pela internet em algumas coisas, mas nós éramos uma empresa praticamente, né, 80%, 90% offline. E nós tínhamos que adaptar tudo esse ano. Mas para que nós adaptamos? Porque nós queríamos continuar ajudando as pessoas. Né? Para que nós estamos fazendo live? Para que nós montamos cursos? Para que nós estamos montando ferramentas, materiais e uma série de outras coisas? Para cumprir o nosso propósito. Então não importa se eu vou fazer aqui pela internet, ou se eu vou fazer ao vivo, na rua, se eu vou fazer num ginásio. O mais importante é que eu sei o que eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei quais são os nossos recursos. Alguns nós não tínhamos e tivemos que ir atrás, né, Márcia, desenvolver. Por exemplo, buscamos uma super parceira de negócios nossa, que é a Adri, que nos dá uma super força, que nos ajudou tanto esse ano para a gente começar a entender mais desse universo digital, universo de criação de produtos digitais. Então, nós tivemos que ir atrás de parcerias, atrás de conteúdos, atrás de atualização. Então, acho que esse ponto, a Márcia falou, olhar para trás, ou seja, será que não estamos repetindo as mesmas coisas de jeitos diferentes? Segundo, saber o que eu quero e para que eu quero, fundamental. Marcinho, o que mais que a gente pode trazer para o pessoal também que seja para agregar junto nesses pontos aí? Não basta também só tu fazer o planejamento, porque quando tu não tem um pouquinho que seja de foco e fé, quando tu tá conectado com o universo de uma forma saudável, tu faz com que isso aconteça de uma forma mais plena e mais rápida. Então, assim, tudo está interligado. Nós fizemos parte de vários sistemas e esses sistemas estão todos interligados. Então, quando tu transcende, quando tu acredita de uma forma mais intensa, exercitando a tua fé, a tua vontade, o teu foco 100% naquilo, aumenta consideravelmente as tuas chances, as tuas possibilidades de êxito.
Com certeza. Isso é uma coisa fundamental, gente. Uma coisa que vocês já talvez estejam passando por isso, ou talvez conheçam pessoas que estão passando, que talvez seja uma falta de esperança, né? Nós imaginávamos que esse momento seria um momento que talvez durasse 1 mês, 2 meses. Nós já estamos aí chegando praticamente no nosso 9º, 10º mês de pandemia, né, de efeitos da pandemia, ainda sem muitas perspectivas de quando isso efetivamente, mesmo já em vias de termos uma vacina, quando que isso vai se normalizar ou ficar mais perto de uma normalidade. E é muito importante que a gente entenda que nós precisamos mais do que nunca nesse momento reforçar, como a Márcia falou, a nossa fé e a nossa esperança. Aqui a gente não vai entrar em aspectos filosóficos, religiosos, mas assim, é você acreditar que se você, pelo menos, está fazendo as coisas do jeito certo, se você está se programando, se você está fazendo uma boa plantação, pode ser que a sua plantação demore um pouquinho mais do que você está imaginando, mas ela vai vir. O que a gente precisa entender é que a gente tem que enxergar essa plantação cada vez mais em ciclos menores. O que isso quer dizer? O mundo muda muito rápido. Então talvez a forma como eu estava plantando, não é que ela esteja errada, mas talvez ela vai me levar um tempo maior. Até porque o clima, as estações mudaram. Mudaram, não são mais né? como o solo não é o mesmo, não é o mesmo, né? A o água. sol não é o mesmo, a água não é a mesma. Então tudo nós precisamos enxergar isso. Então assim, se eu tô plantando de um jeito, eu tenho que criar maneiras de verificar, e aí entrando no planejamento de novo, de verificar se essa plantação ela está acontecendo. E eu preciso ter métricas mínimas, ou seja, se eu tenho um objetivo, como é que eu vou saber se eu estou alcançando esse objetivo? Ah, não, meu objetivo é vender no ano X mil reais de produto, de serviço, etc. Beleza, ok. E como é que você vai saber se você está chegando lá? Então você tem que avaliar as plantações que você está fazendo. E aqui a gente não está dizendo de avaliar plantações no sentido de eu tenho lá só as minhas métricas de vendas. Não. É você se perceber como você está se sentindo no meio de tudo isso. É como que você está percebendo que o teu trabalho, que o teu resultado, o que isso está começando a te gerar. Porque tem muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida, pequenos sinais, né, Marcinha? Pequenas coisas que vão vindo que a gente às vezes não percebe, e o pior, não percebe, não agradece, né? Porque às vezes eu digo assim, eu quero ganhar tanto, e aí às vezes acontece alguma coisa, eu consigo começar a me organizar, me estabilizar melhor na minha vida, e eu não percebo isso, ou pior ainda, eu já tenho uma condição de vida que, por exemplo, já me permite ter a minha casa, que já me permite pagar as minhas contas, e eu não agradeço por isso. E aí, dentro do teu planejamento, gente, coloca um itemzinho, um asterisco, assim, bem grande, assim, todos os dias na tua agenda. Para que o seu planejamento aconteça, você tem que agradecer todos os dias pelo que você já tem. Não só por hoje, mas por tudo que a vida já te proporcionou. Inclusive pelas coisas que você não enxerga como boas, como positivas. Porque cada experiência nos fez chegar até aqui. A gente precisa aprender com as experiências. A gente não pode repetir os mesmos erros, como a Márcia já falou. Mas a gente pode sim, a partir de tudo isso que a gente coletou esse ano agora, que foi um ano bastante desafiador para todos nós, como que eu olho para o meu planejamento, né, Marcinha, de um jeito diferente. De um jeito que efetivamente eu consiga não só planejar, porque planejar é fácil. Que nem eu digo, planilha aceita tudo. O papel aceita. Papel aceita tudo. Agora, você pegar aquilo ali que está no papel e se comprometer a olhar para a data, olhar para valores, olhar para prazo, olhar para alternativas. Não é pensar um plano B, mas é assim, eu estou vindo para cá e olhar para isso assim, será que eu não posso fazer alguma coisa a mais? O que mais eu posso fazer para chegar nesse meu objetivo? O que eu não estou fazendo ainda e que se eu fizesse poderia me ajudar a chegar nesse objetivo, não digo até mais rápido, mas com mais qualidade, com menos perda de saúde, com menos perda de tempo. A gente sempre pode melhorar processos. Então é sempre estar esse olhar da gente estar enxergando o planejamento não como uma coisa estática. Pelo contrário, o planejamento tem que ser vivo, ele tem que ser presente no nosso dia a dia. A gente tem que acordar e dizer assim, o que eu tenho que fazer hoje que vai colaborar no meu planejamento diário, no meu planejamento semanal, no planejamento mensal, no planejamento anual, no planejamento para daqui a 10 anos de vida. Porque se você tem isso presente,
é muito mais fácil você ter automotivação para fazer aquilo que você precisa, né, Marcinha? Com certeza. E ainda mais, além de agradecer, celebrar pequenas conquistas. Pode ser a menor conquista que seja, a gente tem que ter o hábito de celebrar, porque isso faz com que tu crie outras possibilidades para celebrar, porque aquilo passa a fazer parte do teu dia a dia, da tua energia. Então, quando a gente fala em fé, a gente também está canalizando. Quando eu celebro, quando eu festejo uma conquista, eu estou abrindo possibilidades para que novas conquistas elas aconteçam. Então isso é muito importante, é a celebração e a gratidão. Com certeza. E celebrar, gente, aqui a gente está falando de celebrar tudo. Tem muitas pessoas que chegam até nós assim que às vezes elas não conseguem nem agradecer um elogio. Não conseguem, às vezes a pessoa chega e faz um elogio, parabéns, fez um bom trabalho. Igualmente. Ou como tu, ou como tu tá bom. Tu devolve ou como tu tá bonita hoje, como tu tá apresentável. As pessoas não conseguem agradecer, celebrar. Se você recebeu hoje na rua um elogio, se você recebeu uma bala, um bombom, não importa, celebra. Porque quem não agradece, não celebra no pouco, não vai chegar no muito. Não chega, gente, porque é uma lei. A lei da gratidão, ela funciona assim, quanto mais você é grato, e ser grato, gente, aqui eu faço um parêntese, porque muita gente fala de gratidão, né, e enche a boca para falar de gratidão e esquece de falar que a gratidão ela precisa ser sentida. Então, só que é um caminho. Então, assim, se você não consegue talvez sentir gratidão hoje, que nem eu digo, faça uma mentirinha do bem para você mesmo. Para na frente do espelho e começa a pensar, o que eu tenho para agradecer hoje? Eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho um teto. Eu tenho comida, eu tenho saúde. Começa a agradecer. E agradece até que você não vai mais precisar falar para você mesmo. Você simplesmente vai acordar e você já vai estar nesse estado de gratidão. Porque você vai simplesmente sentir. E quando você chegar no estado do sentir, você vai estar conectado junto com a frequência do amor, com uma das frequências mais poderosas do universo. E, gente, a gente sabe muito bem disso. Quando a gente está conectado, quando a gente está sintonizado com uma frequência elevada, coisas boas chegam até nós. Como? Muitas vezes, sem nem a gente estar pedindo, o universo, manda um monte de coisa legal pra gente. A gente já deu o exemplo aqui da Andréia na outra semana, né, de uma coisa super legal que aconteceu na vida dela. Quem não viu, vai lá nas nossas lives e dá uma olhadinha, né, sobre uma coisa muito bacana que ela materializou, um sonho que ela tinha. Por quê? Por causa dessa questão da frequência. É um trabalho, gente. Nenhum de nós aqui, todos os dias, 100% do seu dia fica numa vibração elevada. Mas a minha balança tem que ser positiva. Sim, nós tivemos ao longo desse ano a preocupação em ajudar os outros. A gente ofereceu atendimento gratuito ao pessoal da saúde, ao pessoal que estava na linha de frente, né, não só da saúde, mas diretamente na linha de frente da Covid. Então, assim, a gente, além de todo o nosso trabalho, a gente teve uma preocupação em compartilhar o nosso conhecimento, os nossos procedimentos com aqueles que mais necessitavam. Exatamente. Por isso, e isso estava entrou dentro do nosso planejamento à medida que a gente olhou e disse assim, cara, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? Porque ajudar as pessoas é o nosso negócio. Então, a gente criou formas. Está aqui fazendo uma live para vocês hoje é uma coisa que até meses atrás era uma coisa que, se nós pensássemos em fazer, é uma coisa que nós vamos fazer lá para uma finalidade específica de vez em quando. Hoje a gente está aqui fazendo lives semanais, fazendo projetos de meditação todas as terças-feiras, né? A gente está aqui fazendo vídeos, criando material todos os dias na nossa rede social. A gente tem um grupo no Telegram que a gente está lá botando conteúdo para ajudar as pessoas, conteúdos, né, exclusivos, conteúdos que a gente compartilha. Então, assim... Porque qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer as pessoas ficarem felizes, as pessoas, transformar a vida das pessoas positivamente. Então, não faria nenhum sentido, mesmo que nós só viéssemos aqui falar, tá? E qual é a atitude que a gente está fazendo? Qual o caminho que a gente escolheu? Não, atitude mesmo, real. A Andréia está nos trazendo ali, né, que ela também realizou várias coisas, né, esse ano,
gratidão sempre, né? E que fez muita meditação, né? Da prosperidade, né? Conosco. Exatamente, a meditação de prosperidade, a gente está buscando a prosperidade, nada mais é, gente, que um estado interno. Então, a gente está chegando ao final da nossa live, mas é importante que vocês... Eu disse que a gente levaria um dia inteiro. Mas é importante... ali, ó, que tem mais gente entrando agora, a Vânia está entrando aí, obrigado. Então, assim, a gente precisa dizer isso para vocês. Planejamento, gente, ele tem que começar sempre olhando para trás, olhando o que a gente já não realizou, por que não realizou. Olhando, essa fórmula eu já usei, sei que não funciona comigo. Exatamente, olhando para de verdade, assim, o que você quer e para que você quer o que você quer, de verdade, assim, olhar para dentro de você e ter essa consciência. Porque ninguém vai viver o seu sonho que não seja você. Então, o que você está desejando hoje, o que você está plantando, se ele não tiver força, ele não vai florescer. Se ele não tiver sintonizado, atrelado com o seu propósito, ele não vai acontecer. E quando ele acontecer, você precisa estar preparado também para agradecer e para vivenciar esse sonho. Então, que nem eu digo assim, adianta alguma coisa, né? Por exemplo, eu querer ter uma vida melhor só por ter, para esbanjar? Não. Agora, se eu quero ter uma vida melhor, porque eu quero, claro, ter uma condição, né, menos apertada, com mais prosperidade, mais abundância, eu quero também compartilhar com as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar meu marido, meu filho. Isso é que tem que estar por trás. Qual é o propósito para você fazer o que você faz todos os dias, acordar? Se você não enxerga isso, gente, você não vai ter força para, com os seus pensamentos, com as suas ações, materializar o que você quer no seu planejamento. Então olha para o teu planejamento esse ano, olhando para os teus recursos, para aquilo que você tem, para aquilo que você não tem, e de verdade, faz uma reflexão sincera. Pensa para 2021 com tudo que você viveu nos anos anteriores, mas especialmente em 2020, se o que você está pensando para o próximo ano é condizente com aquilo que de verdade você acredita, com aquilo que de verdade você é, com aquilo que de verdade você quer para você, para o mundo, como a Márcia falou, para o todo. Então, analisem isso, façam essa reflexão, tem tempo para você botar isso no papel, para você meditar sobre isso, para você pensar sobre isso, e a gente sempre pode readaptar, mas a gente tem que readaptar sempre com esse olhar, né, Marcinha, com o foco positivo. Eu vou compartilhar com vocês uma situação de alguém que cruzou o meu caminho uma vez e sempre dizia: o dia que eu estou batalhando para conquistar tal emprego, ganhar tanto, e o dia que isso acontecer, eu vou dar um pontapé na bunda de toda a minha família, e não vou nem olhar para trás. Bom, os anos foram se passando 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E o que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela continua exatamente no mesmo lugar. E aí onde eu digo na nossa fé, e o universo também atua. Porque o universo ele é extremamente bondoso. O universo, ou seja, o nome que tu quiser dar, Deus, Jesus, Buda, enfim, dependendo da crença que tu tenha ou não tenha. O universo é bondoso. Tu já imaginou se essa pessoa, ela realmente tivesse essa possibilidade de ter esse emprego, de ganhar bem, de ter essa possibilidade? Ela daria um chute na vida de toda a família dela. Fazer um ajustezinho aqui, peraí. Então, às vezes, quando tu não tá dentro da tua realidade, dentro do teu contexto, e quando tu tá com os teus sentimentos não são de amor, são sentimentos desajustados, o próprio universo acaba conspirando para que tu não consiga, tu não realize. Porque a tua intenção não é positiva. Exatamente. Eu acho que essa é uma reflexão fundamental. Então, gente, a gente quer agradecer muito vocês, dizer que a gente, né, tá aí chegando numa reta definitiva do ano,
mas que vocês não percam a fé, que vocês não percam a esperança, que vocês não percam a confiança em vocês, no todo, e de que tudo, absolutamente tudo que acontece, os resultados que a gente tem, a gente pode sim, com as nossas atitudes, com a nossa vontade e com a nossa ação, modificar os resultados que nós estamos tendo. Então, se cada um puxar a sua autorresponsabilidade, cada um puxar para sua análise o que pode fazer de diferente, eu tenho certeza que 2021 pode ser e vai ser um ano incrível na vida de todos nós, porque todos nós somos merecedores de prosperidade, de abundância, de saúde, todos nós somos. Basta que nós, primeiramente, acreditemos nisso e estruturemos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que isso se manifeste com cada vez mais intensidade na nossa vida. Certo, Marcinha? Certo. Então, deixar um beijo para todo mundo, beijo para todo mundo que está nos acompanhando, que passou pela live, para que vai ver essa live num outro momento. A gente agradece demais a todos vocês que nos acompanham, porque vocês fazem todo sentido, né? Vocês dão todo sentido para a gente estar aqui podendo compartilhar esses conteúdos, essas vivências que nós temos ao longo dos nossos atendimentos com todos vocês, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Marcinha, deixa um beijo para essa galera aí maravilhosa que nos acompanha. Um grande beijo. Exatamente. Até semana que vem. E se fizer sentido para vocês, compartilhem, deem o seu joinha. A gente agradece. Exatamente, compartilha, deixa o joinha, convida as pessoas que fizer sentido, né? Marque seus amigos. Marca os amigos aí, essa live vai ficar disponível e a gente agradece mais uma vez. Um grande abraço para vocês, uma boa noite, fiquem todos na paz, com saúde e que o caminho de vocês seja sempre um caminho de luz e de amor. Grande beijo, até logo. Vamos lá.